e meio e estarei no topo da minha forma, não durante o giro, não, as boas sensações estão a chegar agora. Vou tentar entrar na fuga e depois logo veremos como é que estão as pernas na parte final. É ainda um ponto de interrogação. E o calor, normalmente dou-me bem com o calor, já tive alguns dias para me adaptar. Frank Vandenbroek está então na frente da corrida, ciclista da Picnic. A Picnic é uma das muitas equipas que não ganharam aqui. Ele está em conjunto com o Kingsley Maraiza. Conseguiu o feito de subir uma posição na geral porque ele era o lanterna vermelha. Agora é o 157º. Passou o Malocelli para a lanterna vermelha no final da etapa de ontem. E recordo que esta camisola, esta lanterna vermelha na Volta à Itália, no final dos anos 40, dava direito a uma camisola específica, que era a camisola preta. E só que o problema é que depois os ciclistas lutavam para ficar no último lugar para esta camisola, escondiam-se nos bares, chegavam e simulavam um furo e, portanto, acabou esta camisola preta da lanterna vermelha. Mas qual é a estatística mais incrível, ainda mais incrível que a história do Afonso Eulálio, das letras, das vogais, ser o único ciclista que liderou a Volta à Itália, uma grande volta, tendo no seu apelido as 5 vogais? É que o Frank Vandenbroek, ao subir uma posição, ficou em 157º. E sabes qual é o número dele na Volta à Itália? É o 157. Portanto, ele casou, diríamos assim, casou a classificação com o número. Podemos ir estudar, não sei se quiseres entreter durante o intervalo, a ver quantos ciclistas estão casados com o número. Portanto, o número deles ser correspondente ao seu lugar na classificação. Já está o teclado do Olívio a trabalhar. Não é que não percebi que o realizador estava a falar comigo ao mesmo tempo e não percebia, não ouvi, aliás, não ouvi. Olha, basta puxar atrás que todas as outras pessoas ouviram. Eu vou repetir então só para ti. Só para ti. O Frank Vandenbroek está na 157ª posição. Sabes qual é o número dele no dorsal que ele tem nas costas? Ok. É o 157. Portanto, podemos dizer que ele casou o seu número dorsal com o seu lugar na classificação geral. Eu estava-te a desafiar para que procurasses quais são os outros ciclistas que estão nesta condição. No passado deve ter acontecido muitas vezes por causa do número. Não, nesta Volta à Itália, agora, nesta altura. Fogo. Afonso Eulálio, não. Afonso Eulálio é 14º. Dorsal 14, aliás. Pronto, já encontramos entretenimento. E nos últimos anos, Olivier, quem foi o mais vezes casou? O número 1, não é? O número 1. Mas quem? Quem? Sei lá. Seria preciso. Não sei. Olha, o Cavagné é o 51, mas está na 111ª posição. Pogacar, não? Pois, deve ser. Basta voltar à França, que é o 1 e sempre em primeiro. We're at 65 kilometers from the finish line, but at this point, we're definitely not getting out at this point because you see the hail is coming down right now, but really big stones, and I hope you can still hear me because they're falling down really loudly on our car, on our roof. Hardly to say what the race is doing with circumstances like this, because even for the riders, this is just too much and even far too dangerous. Let's see what the organizers are planning to do right now with these super difficult weather conditions right now. Olha, estas são imagens a 60 km do final, cai granizo. E me dizia ali o Sander Kleikers que está dentro do carro, ouvia-se aquele barulho, até parecia que era alguém até claro, mas não, é mesmo o barulho do granizo. E dizia o Kleikers, o que é que a organização vai decidir fazer? Será que vão continuar com a corrida? Porque as condições estão super perigosas. Agora, não sei de facto o que pode acontecer. Podem anular a etapa, podem neutralizar a etapa durante um pedaço, podem antecipar a chegada. Já vimos tantas coisas que não sabemos. Estava a pensar nos gelados do Consone. Os gelados do Consone é que vão beneficiar com aquilo, se lá chegar. Mas quem vê agora as imagens dos ciclistas a meter água pela cabeça abaixo, pelo calor que se está a sentir. E daqui são as trovoadas de verão, trovoadas de primavera. Não é pelo frio que eles vão apanhar, acredito eu, porque até lhes vai se calhar saber bem com as temperaturas altas que estão a sentir. Perigo na estrada.
é mais o perigo. Agora, tudo isto acaba por trazer aos ciclistas, nos próximos dias, possíveis doenças. Os ciclistas estão no limite, vêm de calor, apanham chuva, chegam molhados, dias complicados. José Azevedo, o que é que pode acontecer, tendo em conta aquilo que temos ali à frente? Bom, depende da situação exatamente a nível de segurança. Pode haver uma neutralização da corrida, pode haver o cancelamento da etapa a partir daquele ponto, porque para anular, ou seja, para cancelar a etapa de forma a fazer uma neutralização é preciso ter transporte para levar os corredores de um sítio ao outro. E eles nos carros que têm dali de apoio não cabem todos. Os autocarros já estão todos na zona de meta. Já chegaram os lados, entretanto, peço desculpas, é só para interromper, é só para dizer que já chegaram os lados, já chegou o homem dos lados. Ou seja, é muito complicado fazer essa neutralização. Cancelar a etapa também é algo que aquela organização nunca quer fazer, fará sempre em último caso. Fazer a meta antes dessa ou antecipar a zona de meta, às vezes é a solução. Vimos ainda o ano passado na Volta à Espanha que isso aconteceu. A situação é que, por exemplo, nesta situação de corrida, nestas circunstâncias, há uma fuga, há um pelotão a controlar, há um tempo para aquele grupo com corredores da geral. O que é que agora as equipas que têm corredores que podem subir lugares da geral fazem? Vão para a frente do pelotão tentar baixar o tempo, a pensar que possivelmente ali pode haver o final da etapa ser antecipado, ou esperam e depois, se os tempos forem tomados, acabam sempre penalizados. É sempre difícil para a organização tomar medidas, e qualquer medida que tome vai ter sempre críticas, vai estar sempre sujeito a opiniões contrárias, porque favorece uns, prejudica outros. Se não fizer nada, vai haver sempre vozes que vão reclamar que devia ter feito por permitir que se corresse naquelas condições. São situações sempre muito desagradáveis e que haverá sempre, qualquer que seja a decisão, críticas. Entretanto, o Rémi Cavagna já leva 2 minutos e meio. O Rémi Cavagna leva atrás de si um lote enorme de 28 ciclistas, mas não me parecem muito preocupados com ele, ou então, não sei, estão distraídos, porque 2 minutos e meio começa a ser muito tempo para o Rémi Cavagna. 6 minutos para o pelotão. Não é que o Cavagna incomoda o pelotão em termos de geral, portanto não será nunca o pelotão a fazer qualquer coisa por causa do Cavagna. Ainda em relação à questão dos gelados, ou há algum ciclista que não levou gelado. Não sei se, Olivia, sabes quem foi o ciclista que não levou gelado? Não? O Ciccone, está na frente. Sim. É isso, sabe? Às vezes a oportunidade na vida, ele estava na frente, não teve direito a ser gelado, tu tens que fazer opções na vida. Mas o calor é muito. Veja-se aqui atrás os ciclistas da Education First. Este é o Michael Valgren, vai acompanhado pelo Jardy Van der Lee. Os dois tentam colocar ali cubos de gelo, mas lá à frente o tempo está escuro, cinzento, pesado, nuvens baixas com ar de terem muita água. Aqui no meio das montanhas nunca se sabe. Do ponto de vista do Narvaez, dava jeito que a etapa a ser anulada eventualmente fosse apenas depois da passagem por Roncone, portanto do tal sprint intermédio onde ele tem 12 pontos à sua espera, ou talvez não 12, porque com a vantagem que o Cavagna leva, o Cavagna arrisca-se a levar os 12 pontos e ficam apenas 8 para o Narvaez. Já só faltam 20 km para esse sprint. Nem mais. E é um sprint que fica num topo com qualquer coisa como 6% dependente durante uns 5 km. Dava para fazer uma contagem de montanha. Luís, eu tenho 30 km para fazer a pergunta das perguntas. Encontraram para a pergunta. Tenho que pensar uma bela pergunta. Faltam 30 km para os 50 km. Não é? Ok. Uma pergunta, a ver. Mas tu não és o primeiro a apostar. O primeiro a apostar é o Paulo Martins. Sim, mas ele não vai fazer uma pergunta a si próprio. Não, ele faz permanentemente. Ele está sempre a fazer perguntas a si próprio. Depois o segundo a apostar serás tu, não é? Ou é o Zé? Não, depois é o Zé já. O ontem com a vitória. Exatamente.
Estas tostas não queimam de uma vez, mas vão queimando devagarinho. Ah, isto é top. Qual é a diferença de pontuação? Entre quem e quem? Pergunta a Agora eu contabilista. Primeiro e último. Eu tenho 389, as tostas 350, o Olivier 339 e o Luís 299. Está tudo em aberto. Está aqui a indicação de onde há um grande risco de chuva. E chuva forte, ali 5 milímetros já é chuva muito considerável. Os ciclistas vão andando nesta direção e começam a ver tudo negro à frente deles. Já estão informados daquilo que vão apanhar. Mas o curioso é que é Nota-se só esta durante, imagem. mas é durante um pedaço da etapa. Depois havia uma parte final que estaria Cuidado, sem cuidado. chuva. Já choveu. É provável que a estrada esteja úmida. É aquela parte que se vê agora à frente nesta imagem. Se está muita chuva, a corrida vai-se continuar a desenrolar. O problema estava naquela imagem, aquelas pedras, aqueles cubos de gelo, parecia gelo a cair. Será mais isso, mas muitas vezes também quando isso acontece, é ali 2 minutos, cai e depois passa, não é? Eu acho que vai estar E atrás exatamente, já está. vai estar exatamente na altura do sprint intermédio. E depois do sprint há uma descida com uma pendente até bastante pronunciada, que acho que é difícil a descida. Portanto, o grupo da frente começa a dividir-se. O grupo dos perseguidores ao Remy Cavagnac. Movistar fica aqui com 2 elementos para trás. Equipa com maior número de ciclistas no grupo. 4. Quer dizer, o AE tem 3, depois há uma série delas com 2 elementos. Mas aquela, por exemplo, a NSN, a Alpecin, a Red Bull, Tudor, só tem um e nunca passam. E as outras equipas jogam com eles. Mesmo sabendo que perdem o número de elementos na frente, deixam que sejam eles sempre a fechar. Terá que ser a NSN, terá que ser a Tudor a fazer isso. Milesi agora aproveita André, o que é que ali, o César seguiu anda a na tomar? roda do Ian Hirt, mas obrigou o Hirt a trabalhar, algum depois ficou a produto olhar para ele e a dizer: milagroso agora que tens lá? trabalhas tu. Por acaso o Milesi até passa. A maior dificuldade fica o Juan Pedro López aqui para trás. Eles vão se juntar todos, mais não seja quando chegar ali aquela água forte, juntam-se todos outra vez. Mas talvez na descida depois se venham a separar outra vez, porque depois do sprint vai haver uma descida que é perigosa. Principalmente se estiver a chover, como se prevê. Eu acho que agora há uma diferença de 2, 3 segundos a retirar Caruso do top 10 virtual. Caruso já ganha 4 minutos ao pelotão. Portanto, está a cerca de 9 minutos e meio da liderança de Jonas Vingegaard, na liderança retificada. Isto significa que a equipa da Bahrein já desistiu do Afonso Laulio? O Caruso deixou o seu papel de padrinho e que vai agora procurar a sua vida, tentar eventualmente ganhar uma etapa, fazer qualquer coisa. Subir ao top 10 não era o objetivo principal do Caruso. O Caruso várias vezes foi interrogado em relação a isso. Qual seria o seu objetivo, mais para mais, quando este é o último ano que corre e que tem o Afonso Laulio na luta por um bom lugar na classificação geral. Ele dizia: não, o objetivo agora é defender o Afonso. Mas a partir do momento em que o Afonso perdeu, parece-me que o Caruso poderá ter os seus objetivos próprios. Mas ele sempre disse que era melhor ganhar uma etapa do que lutar por um top 10. No caso dele, eu acho que um top 10 ele descende por uma vitória de etapa. Acho que não tenho dúvidas nesse sentido. E hoje eu acho que eles também sentem que não é um dia perigoso para o Afonso e tem esta liberdade de ir à procura da sua etapa. Não tanto a pensar na geral, acredito eu, Caruso, mas é mais na tentativa de ganhar. Lembrando que já ganharam com o Sigart, podem o fazer hoje também com o italiano. Okay guys, I'm here now with a Movistar car alongside Max Chandri. Max, 4 guys in a breakaway. How are you going to win today's stage?
Well, Blighty, you should know. I mean, you won a few races with me as a DS. I don't know. Right now, it's going to break. Obviously, the brake is going to break, so we need to be there. Sometimes it's not easy, not even having the numbers, and not having a hard climb. So it's not going to be an easy one. We're just going to have to play it a little bit by ear. Checking out the weather. It looks like a bit of rain could come ahead. And just seeing, this is a very delicate moment right now. So we're just gonna play it by ear. Have you got one guy in there that's a favourite from the team? Well, actually we had, the first part of the race was going to be the flatter guys like Lorenzo Mille, what actually was in there, and then we came to the climb after 50k, and there's a bit more the climbers, and we have Einir and Enrique and Juan Pilotic. So we have the numbers, but we just need to see. Max, good luck. Thanks, mate. Max Skendry a ser entrevistado aqui pelo Adam Blight a propósito da tática da Movistar. Diz que a Movistar coloca muitos ciclistas na frente, mas nesta altura não sabem exatamente como é que as coisas se vão desenrolar. Diz que a fuga grande, portanto o grupo grande atrás do Rémi Cavagna não vai manter-se junto durante todo o tempo, e eles têm de estudar, dizia mesmo que utilizava ali a expressão adaptada, a tocar de ouvido, vão ajustando, diríamos assim, a forma de correr consoante aquilo que vier a acontecer. Tem o Lorenzo Milesi que queriam colocar na fuga, tem depois também os trepadores. Ficava ali um bocadinho no ar a hipótese de virem a jogar com os 4 à vez, eventualmente a partir do momento em que começa a haver cortes. Onde é que haverá cortes? Também dizia o Skendry, não há propriamente uma subida muito longa para que os trepadores façam a grande diferença. A verdade é que eles têm a força dos números, têm 4 ciclistas na frente. Estamos quase a chegar à zona onde está a chover intensamente e também ao sprint intermédio. E se a estrada, se vier a chuva com a estrada molhada, dificulta mais a perseguição. Eu acho que a tendência é que atrás o pelotão ainda rode mais lentamente, especialmente nas zonas rápidas, não correr riscos, e isso favorece a fuga. Aquilo que parecia uma loucura quando o Rémi Cavagna atacou, de repente pode tornar-se em algo execuível. Seria um feito extraordinário, não é? Conseguir uma fuga Já de mais vimos. 100 km. Já Assim, vimos. quando há feitos extraordinários, por isso é que eu estou a dizer, pode transformar-se em, ele leva mais 2 minutos e meio. Sim. Já vimos ciclistas mais ou menos com estas características do Cavagna a pegarem na corrida muito longe e depois por incapacidade dos outros ou falta de resposta acabarem por... Vamos seguindo com a etapa 17 da Volta à Itália. As coisas estão a ficar ainda mais estranhas do que já estavam, porque vemos a equipa da Visma a dar 7 minutos e 24 de vantagem à frente da corrida. Nesta altura o Caruso está já com os 2 pés no top 10. Vemos atrás da equipa da Visma, curiosamente não a equipa do Félix Gall, mas a equipa do Malha Ciclamino, a equipa da Sudal. E estou a ver para quê, porque francamente chegarem à fuga eles já não vão chegar. Não há ninguém a pegar na corrida aqui atrás. Lá na frente a diferença entre o Rémi Cavagna e os perseguidores continua a ser grande, mas está a diminuir. Veja-se como diminuiu tão rapidamente nos últimos quilómetros. Há pouco Cavagna já ia para 2 minutos e 30 e picos, nesta altura está em 1,50. Portanto diminuiu bastante. Os 2 grupos tornaram-se um novamente, portanto o grupo dos perseguidores ao Cavagna. Entretanto aqui no intervalo estava aqui com o Paulo Martins e íamos vendo aqui a forma como o Cavagna ganhou etapas, ganhou sempre ou em contrarrelógio ou etapas a solo, e em algumas das etapas que ganhou a solo ganhou com uma margem grande, portanto ataques de longe por parte do Cavagna. Há nomeadamente uma na Volta à Califórnia em 2019, conquistada na altura pelo TJ Van Garden. Lembro-me bem disto, estava eu e o Paulo estávamos a comentar, e o Cavagna ganhou com 7 minutos de avanço numa etapa que era bem dura, e ganhou também assim, atacando de muito longe. Mas com esta indicação do tempo a cair agora para 1 minuto e 50, e agora não é o tempo e é a chuva, cai tudo. Por enquanto for só chuva é uma coisa, se houver granizo... E para um ciclista que já vem escapado há muitos quilómetros também não é o melhor cenário, porque sai ainda mais castigado nesta altura. Claro, isto vai pesar muito no Cavagna. Cai bem forte a chuva.
Vamos fazer a atualização da situação meteorológica com o Anders Lakers. This is the intermediate sprint in Roncone, and it's just after a short climb of 300 meters. And as you can see, the weather changed dramatically. 4 seasons in one day here at this 17th stage of the Giro d'Italia. We had the summer, 32 degrees. We had a bit drops of rain. We had some wind, and even we just witnessed big hailstones with stones like this. Dangerous and really, really fierce. And now, after this, 57k to go to a very dramatic finish of this 17th stage. Lakers diz que nesta altura, no sprint intermédio, já não está a chover, já choveu, e diz ele que não era propriamente água, eram mesmo pedras e não era aquele granizo pequenino. Diríamos que é quase granito. Eram quase pedras autênticas que caíram, que eventualmente poderão ainda vir a intrometer-se aqui no percurso dos ciclistas. Vamos lá ver se agora as coisas estão um pouquinho menos más, porque chove intensamente. O mais preocupante ali, na altura do sprint intermédio, poderá ser a descida posterior ao sprint intermédio, porque há uma descida muito pronunciada que terá ali zonas de 7% pendente. Este grupo tirou tempo ao Cavagna, mostra como o grupo, se trabalhar unido, tira rapidamente tempo à frente da corrida. Facebook Eurosport me pergunta para o Paulo e para o Zé. Bruno Cantero Vieira pergunta aos ex-ciclistas do nosso painel, portanto, Paulo e o Zé, se podem partilhar connosco algumas situações engraçadas ou inusitadas que passam, parecidas com a situação dos gelados. Eu pessoalmente com esta situação dos gelados nunca tive. Uma parecida, enfim, uma situação engraçada assim de um alimento assim, não foi transportado. Foi uma vaca, não foi? Uma vaca que lhe ofereceram. Isso foi um cavalo. Um cavalo. Mas não estava vivo. Mas uma égua. Uma égua, exatamente. Essas situações deste tipo no giro que eu fiz, passei em algumas etapas em povoações onde viviam alguns ciclistas e estavam pessoas com gelados ou com uns bolos, e o grupo abrandava e apanhava alguns dessas comidas, não é? Desses doces. E também em Portugal havia um ciclista que correu comigo, que correu com o Paulo, que era o Fernando Mota. O pai dele tinha uma pastelaria. Penso que ainda tem essa pastelaria em Pombal, e havia etapas que o pai dele vinha ver as provas e estava em alguns sítios da etapa uns saquinhos com umas caixas de pão natas, e a gente apanhava. E eu, em alguns anos que o Mota era da minha equipa no Boa Vista, então o Mota apanhava os pastéis de nata e depois distribuía por nós. E curiosamente houve uma etapa que eu não sei que prémio era, na zona da Figueira da Foz. O pai dele estava com as natas e as natas estavam quentes. E eu comi a nata, ele deu uma nata, eu comi, e a etapa ia terminar para os lados da Aveiro. Eu sei que, passado uns minutos, comecei-me a sentir tão mal, tão indisposto, com vontade de ir para a casa de banho, porque a nata era quente, e aquilo eu só queria que a corrida fosse rápida para chegar à beira do estante. Que é isso? A gula é um dos pecados mortais. É que eram boas. Eu acho que o Paulo lembra-se disso, Sim, do Mota. Até porque o Fernando Mota também foi meu colega no Boa Vista, como tu também tiveste a oportunidade de estares com ele, e principalmente recordo-me dessas situações. Várias vezes aconteceram quando existia a clássica Porto de Lisboa, e quando passávamos naquela zona estava sempre ali o pai a fazer a distribuição e o Fernando Mota depois a distribuir pelo pelotão inteiro. Entretanto, vamos olhar ao que se está a passar nesta altura. Há uma diferença que vai caindo do pelotão para a frente da corrida. A diferença entre o grupo intermédio e o Remy Cavagna estabilizou agora na casa de 1 minuto e 40 minutos, 1 minuto e 50. Esse pelotão está efetivamente a tirar tempo à frente da corrida. O pelotão também já está a chegar a esta zona onde chove muito. Dentro de pouco, vamos chegar ao sprint intermédio. Isto para o Narvaez é uma pequena derrota, não poder hoje somar os 12 pontos, soma 8. Se no final perder por 4 pontos, já sabe onde é que os perdeu. O final da volta à Itália, entenda-se. Agora temos a equipa
da Pinarello, vê para a frente também. Tudo tudo. original. É tudo original. Exatamente. O lugar do Rondel e do Ocon, exatamente. Isto é já a preocupação. Eu falava Jaco. da Net Company poder também fazer este mesmo trabalho, mas começa a ser já a equipa do Ben O'Connor, que é uma equipa que está também muito reduzida, já perdeu vários elementos ao longo das etapas anteriores. Sem dúvida, e estas duas equipas preocupadas com o top 10. Sete minutos ainda assim é muito tempo. Vamos ver depois do sprint intermédio o que sobra de vantagem do Cavagna em relação ao grupo. Equipas como, por exemplo, a Movistar. A Movistar tem 3 elementos que são essencialmente trepadores. Depois tem um milésimo. O problema da Movistar, apesar de ser a equipa mais representada na frente, é que não tem esta etapa dureza suficiente para que os trepadores possam fazer por si a diferença, possam eventualmente tirar tempo à frente da corrida. Tem o milésimo, pode eventualmente, lá está, atacar ainda de longe e depois ser uma espécie de Cavagna número 2, mas falta-lhes o tal puncher. Talvez o milésimo possa servir de tal, talvez um dos outros trepadores, mas é complicado. Mesmo tendo 4 elementos na frente, não é uma equipa que esteja propriamente muito fornecida de grandes candidatos à vitória na etapa de hoje. Há aqui outros mais explosivos, eventualmente, para aquela subida final. E vamos ver após esta subida final se não vai haver uma tentativa de atacar Félix Gala. Sabemos que Félix Gala é, até agora, depois de Jonas Vingegaard, o melhor neste momento nas etapas de montanha, mas um dos pontos fracos do ciclo Decathlon, além do contra-relógio, são